Página 23. Os entendimentos da natureza com o ser humano. As flores brilham sorrindo com o seu perfume agradável. E assim, tem flores lindas sem perfume, como também tem flores lindas com perfume. E daí surgem as aparências. Nem tudo que parece ser é, como assim as lindas flores se apresentam. As com cheiro e as sem cheiro, as perfumadas e as sem perfume. Assim como as flores são, existem as pessoas também. Tem pessoas que parecem ser aquilo que não são, e tem pessoas que são justamente as perfumadas. As sem perfume aparentam aquilo que não são, e as com perfume justificam o seu perfume, aquilo que são. E assim são as pessoas que, muitas vezes, pensam que são o que não são. Se confundem com as aparências de pensar que tem perfume sem ter. Como quem nasceu para ser isto ou aquilo é. E quem nasceu para ser nada, mas procurando aparentar o que não é. E assim são as criaturas que se confundem umas com as outras, aparentarem aquilo que não são. Tem flores bonitas e lindas, mas perfume não tem. E tem flores que são lindas, mas perfume tem. E assim são as criaturas que julgam ser o que não são, por não ter condições que possam justificar a sua ação de querer ser aquilo que não nasceu para ser. E por isso, os modos e os gênios e a conduta de todas as criaturas são muito diferentes. Cada um com o seu modo, com a sua conduta, diferente um do outro. As flores são igualmente as criaturas. Tem flores de todas as qualidades, de todos os tamanhos e de todo feitio. Assim são as criaturas nos seus modos, nas suas maneiras e nos seus pontos de vista. E assim tem flores venenosas e criaturas também e flores sem veneno, todas as flores sem vida. E quem tem a vida fala. A flor fala porque tem vida, mas o ser humano não entende. É a mesma coisa, os espíritos falam uns com os outros no espaço. Ninguém entende, nem escuta. Cada qual na sua formação, na sua categoria, no seu entendimento. A flor fala, chora, a venenosa é brava, e a boa já não é. Todos falam dentro da sua categoria uns com os outros, e é por isso que ninguém ouve os habitantes do espaço falarem uns com os outros, como também não veem as flores falarem, não ouvem, porque cada qual na sua categoria de formação. Tem flores que só transmitem o bem, e tem flores que só transmitem o mal. Assim são as criaturas. Tem as criaturas que só transmitem o bem, e tem as criaturas que só transmitem o mal. A flor é que nem o pensamento. Ninguém vê o que vai no pensamento do outro. Assim são as flores. Ninguém vê elas conversarem. Ninguém vê as que transmitem o bem transmitirem. Ninguém vê as que transmitem o mal transmitir. Porque tudo o que tem vida, basta ter vida para se comunicar entre si, dentro de sua categoria. As flores têm uma insignificante duração, por a flor ser considerada um objeto, um ser de consternação. Um ser que pertence à linha de consternação tem pouca duração, porque a consternação é um sentimento passageiro, é um sentimento vago, e por isso a pessoa está hoje consternada, por isso ou por aquilo, e daí há dias acabou a consternação. Então, o reinado das flores é o reinado suplementar. É uma categoria somente para enfeite ou para a beleza, e por isso foi adotada para enfeitar os altares, para enfeitar as residências, para enfeitar com perfume as pessoas. É um símbolo do sentimento e ternura, ou da amargura, ou de alegria. As flores cantam. As flores têm suas melodias. E as flores transmitem no pensamento do ser humano melodias lindas, músicas lindas, e ainda costumam dizer: essa música é tão linda como uma flor. Porque a flor transmite no pensamento do ser humano, transmite com o seu perfume o cheiro maravilhoso, como transmite no pensamento. A flor rege a sua essência salutar no pensamento do ser humano.
alegria ou dor. A flor é um predomínio da natureza, por isso todo vegetal transmite a sua florzinha, dá a sua florzinha, querendo dizer, nós também, na nossa categoria, vivemos florindo, florindo porque não precisamos de ninguém para viver, e o ser humano depende de nós para viver. Nós temos vida e por isso alimentamos vida, porque a humanidade é toda mantida pelo reinado das flores. A flor tem tanto valor que as abelhas sugam para fazer o mel. O mel é um produto maravilhoso para a saúde do ser humano. Então, a flor tem vida e alimenta vidas e cria vidas. Então, a flor é de um grande prestígio sobre a humanidade e aqui entram muitas flores. E assim, tudo dentro desse reinado degenerado, que era encantado, deformado, que ninguém nunca soube porque tudo isso era assim, aparências e a multiplicação das mesmas. E tudo aparência só. E onde existem somente aparências, não existem verdades, porque as aparências não são verdades. Assim rege a vida das aventuras, a vida dos aventureiros cegos pelas aparências. E por viverem cegos pelas aparências, é que são dominados pela ganância, pela ambição, pela inveja, pelo ciúme, que daí se multiplicam as ruínas de quem vive dando valor àquilo que não tem, que são as aparências que compõem a vida do nada, por terminar tudo em nada. E por viverem dominados por essa tremenda inconsciência, é que a vida se tornou de uma forma tal irresistível de viver. Como aí está a vida, é dura. E nesta dureza estão os sacrifícios e os desânimos de quem se sacrifica acaba desanimando. Tudo isso porque fizeram da mentira a verdade, fizeram das aparências a verdade, fizeram das ilusões a verdade. É a causa de todos terem caído nesse ridículo de ficarem tontos, desequilibrados, por constatar a nulidade da existência de tudo, porque fizeram deste tudo de mentira a verdade. Daí a causa do desequilíbrio, por serem traídos por falsas verdades. E daí as multiplicações das confusões entre todos, todos confusos consigo mesmos, e dizendo muitas vezes, eu estou certo ou estou errado? E vendo o erro em si mesmo e dizendo, enquanto existir a vida de aparências, tudo vai errado, tudo vai de mal a pior. Como vem vindo toda a humanidade há muito. Quem vive de aparências não tem sossego. Quem vive de aparências vive no inferno em vida. Porque quem vive de aparências vive em falso. E quem vive em falso sofre as consequências da falsidade para consigo mesmo e para os demais. Então o que adianta lutar dessa forma? Somente para pior ficar. E por isso que as ruínas humanas universalmente se multiplicam assustadoramente. As monstruosidades, as selvagerias, as injustiças, as desumanidades que se multiplicam cada vez mais. As falsidades, as traições, as brigas, as lutas, as revoluções, as guerras, a confusão se generalizando de uma forma tal que ninguém se entende. Todos confusos, todos desentendidos consigo mesmo. Uma hora julgando que está entendendo e daí, a momentos, já não está entendendo mais nada. E assim, a humanidade sempre em choque uns com os outros. Tudo isso porque fizeram da mentira a verdade, querendo que a mentira seja tida como verdade. E assim, se tornando tudo falso, tudo impostor, tudo um embuste, que ninguém aguenta mais viver dessa maneira. E por isso, o sofrimento se multiplica assustadoramente. Todos sofrendo cada vez mais, todos sem sossego, todos sem paz, todos com medo, todos sem garantias. O fracasso da vida por querer fazer da mentira a verdade, das aparências, querer fazer que brilhe como se fosse verdade. Deste modo, todos tinham que ser como são, traidores de si mesmos, e sofrendo as consequências do seu modo impostor de viver. Mas tudo isso tinha que ser assim mesmo, por estarem dentro da fase de animal mesmo, com título ou sobrenome de irracional. E de formas, esta fase é uma fase de lapidações. E por ser de lapidação, é uma fase de sofrimento, é uma fase de sofredores. Porque quem está sendo lapidado sofre muito,
e às vezes não aguenta o sofrimento, não aguenta a lapidação. E parece que quem está em uma fase de lapidação está em desequilíbrio. A causa do desequilíbrio da humanidade é a fase de lapidação, a fase de animal. Por ser animal, tem que sofrer, porque o animal é inconsciente. Por o mundo ser uma deformação racional, então botaram o nome de animal racional e animal irracional. E assim, a humanidade não é culpada do sofrimento universal. A culpa é da fase de lapidação, que é a fase de animal racional. A fase negativa, tudo negando, por tudo negar, é que aí estão de passagem. Por tudo negar, é que aí são mortais, por ser uma fase negativa, e nessa fase negativa, nada tem garantia. Que tudo é passageiro, tudo é provisório, tudo se acaba. E agora, como já desde muito, entrou a fase de recuperação do mundo, a fase racional, porque a fase que estava em liquidação, a fase de animal racional, chegou ao ponto de seu amadurecimento, razão porque o descrédito geral, principalmente das tábuas de valores, que eram e passaram a não ter mais valor algum. Daí, a causa do grande desequilíbrio da humanidade, a descrença total e geral de tudo, e de forma que daí se multiplicou a ruína das ruínas, o desequilíbrio geral de tudo. O morticínio, a insatisfação e a loucura predominante. E por chegarem a esse ponto culminante de amadurecimento, então, houve a mudança de fase, mudando da fase de animal racional para a fase de aparelho racional, saindo da fase inconsciente e entrando na fase consciente e positiva. Então agora, todos dentro da fase racional, que mais dia ou menos dia, universalmente, todos dentro da fase que está em vigor, a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Com a fase racional, todos completos de todas as verdades das verdades, a solução de todos os mistérios, todos os enigmas e o porquê que tiveram que passar por essa fase inferiorizada, a fase de animal racional, a fase inferior. E hoje, dentro da fase superior, a fase verdadeira do mundo de origem de toda a humanidade e de tudo que existe. A origem é racional, e todos dentro dessa fase, e tudo de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos alegres, felizes e contentes, por saberem e terem conhecimento de tudo, a causa de tudo, o porquê de tudo, desta matéria que ninguém nunca soube dar solução do porquê da sua existência, porque ninguém nunca soube o porquê da existência de sua vida nesse mundo. Muito menos podia saber o porquê da existência do mundo, assim ser desta maneira, como era na fase de animal racional, a fase desesperadora e desanimadora, porque ninguém tinha com quem contar, nem muito menos onde se agarrar. Por tudo ser mentiras, aparências, ilusão, e daí o sofrimento pavoroso. Um iludido sofre muito, e por isso a humanidade iludida tinha que sofrer muito, que assim tinha que ser, porque aí nasceram sem saber o porquê. Aí nasceram, então tinham que viver sem nada saber, e pensando que sabiam muito, e o sofrimento provando que ninguém sabia nada. Como quem diz, se soubessem, não sofriam, se soubessem, não eram sofredores. E assim hoje, glorificado todos os primitivos que já tomaram o conhecimento da fase racional, que é a fase da imunização racional, a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, seu verdadeiro natural, o mundo racional.